Boa noite, maravilhosas! Boa noite, mulheres. Estamos em mais uma roda de mulheres, conversando sobre um tema delicioso, que é falando sobre mulher transformada. Nós ouvimos tanto esse tema, né? Mulher transformada. Hoje em dia, ele virou até mesmo assim um tema principal, né? No meio das mulheres, né? Mulher transformada. Tem até um louvor também que fala: quero ser uma mulher transformada. E quando a gente fala em ser essa pessoa transformada, a gente pensa em várias coisas, né? Não sei se vocês perceberam que eu coloquei até uma enquete lá no grupo e perguntei em que área da sua vida você quer que seja transformada. E algumas mulheres colocaram, né, na área financeira, no empreendedorismo, no meu lado espiritual. E eu achei bem bacana, porque aí a gente viu aí a diversidade de mudanças que as mulheres que estão ao nosso redor querem ter. E por que não falar de nós também, né? Se a gente for escolher, cada uma de nós, a gente vai escolher uma área que a gente quer ter essa transformação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o apóstolo Paulo, quando Paulo ele fala que o bom é quando o ser humano ele busca uma transformação de mente, a transformação da mentalidade. Porque de nada adianta a gente transformar a aparência, a gente transformar o modo de falar, transformar a postura. Nada vai adiantar você querer transformar o seu convívio, onde você mora. Tem pessoas que até mudam de lugar, né? Muda de país, troca de relacionamento para ter essa transformação, né? Eu no salão de beleza, né? Muitas vezes as mulheres chegavam no salão e falavam assim: ah, eu quero fazer uma transformação, vou cortar o meu cabelo. E mulheres chegam a fazer transformações assim radicais. E no final, tudo fica do mesmo jeito. Tudo fica do mesmo jeito. E aí, a minha parte hoje, né, aqui à noite, eu quero deixar justamente esse versículo, né, essas palavras, né, de Paulo, quando ele fala que a verdadeira transformação é a transformação da mente, que quando o homem ele passa por essa transformação da mente, aí sim ele consegue alinhar toda a vida dele, porque aqui, ó, a mente é o que comanda todo o corpo. E quando você transforma aqui, então todo o corpo e tudo que está ao seu redor é transformado também. Essa é a minha contribuição que eu quero deixar para essa noite. Estou tossindo bastante, então eu vou abaixar o meu, o meu som aqui e vou deixar essas maravilhosas Cida Pacheco e Annelise Vitorino continuar aqui esse bate-papo sobre essa mulher transformada, junto com as demais, né? Keila Santos, né, advogada, Vanessa de Oliveira, né, consultora de beleza, e está chegando mais gente aqui, e é com vocês, meninas. Oi, meninas, boa noite. Todo mundo bem? Bem com frio, bem com tudo. Todas transformadas aí na roupinha aquecida, né? Quando nós falamos do tema Mulheres Transformadas, eu estava refletindo hoje à tarde sobre transformação e como receber essa transformação, como é difícil ser transformado. Não é só a questão do investimento financeiro para ser transformado, que para ser transformada precisa de haver um investimento financeiro tanto no físico quanto na parte de conhecimento, conhecimento de si mesmo, conhecimento do que vestir, o que calçar, conhecimento do que gosta. Então, tem um investimento e até o próprio investimento de decidir se transformar, porque não é fácil a pessoa tomar uma decisão, querer ser
transformada. E, às vezes, a sociedade impõe para todos nós que a transformação é só o quesito beleza, é a roupa, é o calçado e é a maquiagem, cabelo. Mas essa mente precisa ser transformada para receber esse corpo bem arrumado, porque senão ela vai olhar nesse espelho e vai ver a mesma pessoa de antes. Não vai haver mudança. E mudar dói. Uma das coisas que a gente primeiro tem que olhar é quando eu quero transformar algo, eu passo por um processo. Se for uma coisa velha, eu vou ter que lavar, esfregar, colocar tinta, mudar as cores, vou ter que dar uma nova cara. Então, ali vai ter um desgaste de tempo, colocar muitas vezes no sol, se for objetos, eu vou ter que dar um tempo ali para que aquilo chegue no lugar, para que possa ser usado. E eu fiquei imaginando e lembrando do vaso de barro. Se eu tenho um vaso de barro e eu pego esse vaso, quebro ele aos pedaços e eu quero transformá-lo em um outro objeto, eu vou ter que colocar a mão ali no barro novamente, eu vou ter que me sujar e me sujeitar a um tempo de espera para refazer aquele vaso de barro em um outro objeto que eu queira. Então, eu vou colocar peças em lugares diferentes para que possa ser transformada em outro objeto. E vou pensar também no lugar que eu vou colocar esse vaso. Eu não posso colocar esse vaso em qualquer lugar, afinal, ele foi transformado, ele se transformou em uma outra coisa e ele não pode ficar no mesmo lugar de antes, ele tem que ter um destino. Quando eu vou mudar, eu preciso de saber o que eu quero, para onde eu vou, para quem eu quero mostrar essa minha transformação e como que eu vou me receber nesse corpo, essa pessoa transformada. Então, vai existir um esforço muito grande, um preparo de algum tempo para chegar a esse ponto que eu quero. E, às vezes, a sociedade nos mostra que a transformação é muito rápida, é apenas, como a Kelly disse aí, entrar no salão e fazer a escova, a maquiagem, se arrumar, e depois, quando lava, o vaso continua o mesmo. Não foi transformado. E nós precisamos olhar para nós e saber, eu dou conta da minha transformação? Quando eu era pequena, eu li um livro, uma historinha, que eu amava ler histórias, e eu li a história de uma senhora, a Rosinha. A Rosinha, ela saiu de casa e foi num local onde um senhor dava um chá que transformava a pessoa. Então, ela ia voltar uma mulher nova e bonita. E ela já era uma mulher de uma idade bem avançada, cheia de rugas, e ela não queria mais ter as rugas, ela não queria ser mais aquela mulher. E ela foi e se tomou chá, e quando ela voltou, aí tinha a ilustração, a Rosinha antiga e a Rosinha do momento. A Rosinha do momento não foi reconhecida pelos seus familiares. Então, ela foi expulsa da casa porque ela não era da família. E ela voltou muito triste para falar com esse senhor que ela não queria mais ser a Rosinha transformada porque ela foi rejeitada. Então, o que eu entendi com isso? Se você querer ser transformada, sem primeiro você comunicar que você quer ser transformada para a sua família, para que eles te aceitem, e para aqueles que estão com você, você pode correr o risco de ser rejeitada pela sua família e pela sociedade. Então, a transformação é um processo que tem que acontecer com cuidado e, principalmente, muito respeito pelo que você é, para você não desconfigurar a sua essência. Obrigada. Falei muito.
Pode falar, Nelise. Tá fechado seu áudio. Seu áudio. Abri. Falou muito não, Ah. falou bonito. Né? Que metáfora que fala, né? Marcante, até difícil falar diante de uma fala dessa, né? Porque traz aí uma linguagem, uma fala muito marcante. Mas eu gosto também de trazer, tá travando? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, né? Tá. Tá? Eu gosto de trazer também, né? Um pouco da visão, de ilustrar também, né? Eu estava buscando aí um pouco de inspiração para esse momento, né? Um pouco de estudo para esse momento. Eu gosto de trazer também a inspiração na metamorfose, né? Que é o que a gente vê aí em vários lugares, que é a transformação aí da largata, né? E eu estava conversando isso, né, com a minha filha de 14 anos, sobre o quanto a largata é assustadora, o quanto ela é feia. A gente geralmente mata ela, né? Porque ela queima, ela assusta. E ela tem um processo, mas é um processo que é um processo lento e é um processo dela. Então, num primeiro momento, se a gente não tiver paciência para o processo, a gente mata ela. Até, né, por susto, por medo. Aí o processo nele em si, né, da metamorfose, ele vai acontecendo e ela vai e se fecha num casulo, que é o momento da reflexão, é o momento que a gente às vezes dá uma parada, que para olhar para dentro, porque é o que a Cida colocou aí, né, de uma forma muito bela, não é ir no salão se arrumar, não é ir numa academia e malhar, não é às vezes pensar que é só aquilo ali e pronto, e acabou, não. Você precisa, sim, olhar para dentro, enquete lá, olhar um pouco para o lado espiritual, para o lado da saúde mental, olhar em volta, olhar o que está acontecendo e refletir. E aí, nesse casulo, no momento que você está ali dentro, se alguém vem e rasga com a ansiedade de, não, peraí, sai daí, Keila, né? Sai daí, Vanessa, Creuza, ou Kelly, Cida, vamos sair daí logo. Não adianta, a transformação é de cada um. Se você fizer isso, você vai estar antecipando o momento daquela pessoa e provavelmente ela vai sair dali faltando alguma coisa, um pedaço, ou não vai sair da forma que é necessário. Então, a transformação de cada um é o processo e é como o vaso. Se não, né, se não for feito todo no tempo dele, ele vai sair ali de forma que não é para ser. Vai sair com torto, ou ele vai sair faltando um pedaço, ou não vai conseguir ter o formato, né, que é divino, que é precioso para aquela pessoa. Então, é isso, é ter paciência para florescer, para desabrochar, para sair aí uma borboleta, com as suas cores, com as suas marcas, com as suas peculiaridades, que é de cada um. E essas marcas, cada detalhezinho ali, se pensando numa borboleta, é a história de vida, é um detalhe, é uma raiva ou uma alegria, é algo que essa pessoa passou e que essa transformação vem acontecendo para, nesse momento, ela vir mais forte, mais madura, mais resistente e até, às vezes, com uma fragilidade maior, mas com um embasamento também maior para viver aquela fragilidade. Então, seria, né, essa transformação que a gente está buscando, né, que a gente vem falando tanto, que a Kelly trouxe aí, que é tão falado. É uma transformação com suporte, com apoio, com hoje, né, nosso grupo aqui, com essas rodas de conversa, uma transformação com embasamentos, né, é diferente. É uma transformação que cada um tem a sua, mas que eu penso muito nisso, que quando a gente se une, cada um faz a sua transformação, mas a união faz com que a gente tenha um resultado muito melhor, né? Que essa borboleta venha muito mais bela. Ela pode ser de uma cor só, mas ela vai ter muito mais beleza. Que esse vaso venha com muito mais força, com muito mais beleza, que ele suporte muito mais,
né? Coisas nessa vida que ele suporte carregar mais água, colocar mais flores, mel, o que for, mas que ele venha ali com a força de carregar algo dentro dele e suporte isso com muita, na verdade, leveza e que vá em frente. Então, é um pouco disso. Eu acho que a gente precisa refletir, construir aqui dentro da gente e dentro da nossa família e da nossa vida. Porque se não levar para dentro da gente primeiro e para dentro da nossa casa, aí, na hora que sair para fora, a coisa tem um abalo. Eu acho que é o ambiente que precisa, em primeiro lugar, ser trabalhado. Que lindo. Deixa eu só falar uma coisa aqui bem rapidinho, aproveitando aqui que eu lembrei, e durante a semana eu até falei também. Eu acho que foi o primeiro dia. A gente fala muito da transformação da lagarta em borboleta, mas assim, na natureza tem muitos outros animais que também passam por transformação, né? E eu achei muito interessante quando a Cida falou assim, transformação dói. E eu estava pesquisando, Cida, sobre a cigarra. O canto da cigarra, para quem não sabe, é um grito. Não sei se vocês sabem, É, aquele canto é as duas patas da cigarra batendo uma na outra, assim, ó. É um momento que ela está sentindo dor e a gente ouve aquele canto. Então, assim, um dia eu estava refletindo sobre isso, até no fundo do quintal da minha casa, e eu estava pensando assim, meu Deus, esse é o grito da cigarra, e é tão alto, todo mundo ouve, mas ao mesmo tempo ele é bonito. Ele é bonito, né? Eu não sei se vocês já estiveram em uma mata. E quando você está na mata, ouvindo o som da cigarra, você não se sente só. Você sabe que tem ali, ó, seres vivos, então você não se sente só. E ouvindo assim, e eu estava pensando assim, meu Deus, ela está sentindo dor, mas é bonito o canto dela. Então, muitas vezes, a nossa transformação, ela também é da mesma forma, causa dor na gente, causa muita dor, é doloroso demais. Muitas vezes a gente grita bem alto as expressões da nossa transformação soa muito alto para a gente, mas para as pessoas que estão vendo a nossa transformação, é bonito de ver. É Ô, bonito Kelly, de ver. você trazendo aí para a natureza, eu não sei se vocês conhecem, mas como eu nasci na Amazônia, nós temos isso para a gente é tudo natural. As cobras, o período em que elas estão trocando as suas escamas é um período que elas ficam violentas, são muito bravas e elas trocam toda aquela escama, e aí tem outra escama nova chegando para elas, e elas ficam ali, geralmente elas vão para um cantinho, uma madeira velha, um pau que esteja ali apodrecendo, e elas entram ali debaixo e passa esse período de dor, esse período de transformação, de troca de escamas ali, e quando ela sai dali, as escamas dela, as antigas, ficam naquele lugar, e ela já sai com a outra já preparada para ser mostrada na floresta. Ela não sai arrancando pedaços das escamas e andando e normal, não. Ela fica no cantinho, no repouso, se preparando para que ela volte para a floresta já preparada para enfrentar os danos da floresta, porque lá também tem seus danos que ela pode sofrer se não tiver com as escamas bem preparada para os atritos do sol, os atritos ali da chuva, de alguns matos que ela possa se arranhar. Então, é muito interessante quando a gente entra dentro de uma floresta, analisar a natureza, os bichos que ali vivem, as plantas, e nós vamos tirando dali para nossas vidas como que nós devemos aceitar a nossa existência e viver melhor aqui.
Na verdade, o nascimento, né, nosso dói, né? Primeira coisa que a gente sente Nascer dói, é viver dói. a Viver dói primeira muito. coisa que a gente sente quando a gente vem ao mundo é dor, né? A primeira Sim. reação ali é sair do lugar seguro, né? Já começa aí. Então, a transformação começa ali. Então, assim, a gente tem que muito refletir sobre isso, porque senão a gente vive no lamento, a gente vive reclamando. Ah, tá tudo ruim. Não, tem que pensar que a dor é presente, a mudança é presente e é para evoluir, e não para retardar, não para paralisar, não para a gente encolher. É um pouco do que a Kelly falou hoje. Não é para ficar ali, tá tudo ruim, então vamos paralisar. Não, tem que pensar o que aconteceu de bom, qual que é das minhas metas, né? Se todas não se cumpriram, ou se nenhuma se cumpriu, alguma coisa você aprendeu. Então, tem coisa boa, até no que não aconteceu. Aí repensa, por que não aconteceu? Então, vamos recalcular a rota e seguir em frente, porque é isso o ciclo da vida, né? Não é nada linear, mas você não pode paralisar. Então, é muito bonito se você for olhar, né? Assim, o ciclo da vida. É doloroso, mas é bonito. Se a gente souber olhar por esse olhar, assim, né? Vamos dizer assim, filosófico. Porque na prática tem muitas pedras aí no caminho, muita coisa dolorosa. E aí, Keila, como que anda aí sua transformação? Keila, Creuza, as meninas estão de câmera fechada aí? É o frio, Kelly, que está todo mundo caladinho? Ou é assim? Liga o som, Keila. Conversa aqui com a gente, fala sobre transformação. Creuza, Vanessa, pastora Marlene, Lidiane. A Lidiane gosta de ligar a câmera. Alguma coisa está acontecendo que ela está com a câmera desligada. Vanessa está ouvindo. Microfone. Vanessa, Keila, está sem microfone, seu microfone está fechado. Nem eu falei até aqui, agora. Nós estamos te Ai, meu avisando. Deus do céu. Eu estava falando, gente, da águia, que também passa por um processo, né, bem doloroso, em que o bico dela cai, né, unhas, ela vai para um lugar e depois ela se renasce, né, e linda, maravilhosa. Então, os processos doem mesmo, né, nos ensinam, né, acima de tudo, né, igual eu passei por um processo que foi doloroso para mim, mas me ensinou muito. E hoje eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Sou grata a Deus pela minha história e que eu aprendi que eu posso ajudar, né, outras pessoas, né, e vou me transformando a cada dia, né, de acordo com a vontade de Deus, né. E a gente também tem que querer, né. Vocês me ouviram, né? Sim. É isso mesmo, Keila, é fazer, né, aprender, desenvolver, e você ainda está num degrau a mais, que ainda está fazendo pelo outro. Olha que coisa mais linda, né? Você ainda está numa evolução ainda maior. E isso é a grande evolução do ser humano, né? É conseguir aprender, transformar, estar em transformação e ainda levar para o outro, né, Cida? Eu acho que Sim. isso é muito louvável, isso é muito bonito. Não ficar só para si, né? Essa experiência, essa transformação. Pastora Marlene, cadê ela? Escondidinha. Fala aí, pastora Marlene. Cida, eu estou num velório
Então, eu não Ai, vou meu falar, Deus. só vou ouvir, tá? Mas Ah, é tá. isso mesmo. Até para nascer dói. E para morrer também. Só isso que eu não posso ficar falando. Tá bom, querido? Tá bom, Estou ouvindo vocês. Beijo. tá bom, Pia. Fica com Deus aí. Lidiane, você quer falar, Lidiane, sobre transformação? O que você na vida passou para se transformar na mulher que é hoje? Fala para a gente. Lidiane? Onde está a Lidiane? Gente, a caça a Lidiane agora. Esse povo, essa mulherada tá só ouvindo, né? Eu ouvi lá no grupo, não sei se vocês viram, ó, a Lidiane ligou a câmera Apareceu. agora. Não sei se vocês Foi viram lá no grupo, eu não sei se vocês viram lá no grupo, muitas falando, estou no processo, né, de transformação. Mas, na verdade, a gente sempre está passando por um processo de transformação, não é? Vocês sentem isso? Eu sinto que todo dia eu mudo algo diferente em mim. Eu não sou aquele de 20 anos, mudou, não é a mesma Kelly dos 10. Quando eu completei meus 30, mudei. Nos 40 também, né? Então, assim, a gente sempre, todos os dias, praticamente todo dia, a gente já acorda pensando assim, eu vou fazer isso diferente, né? Eu não vou mais agir dessa forma. E são essas pequenas atitudes que formam a nossa mudança, formam a nossa transformação. Às vezes a gente pensa assim, ai, eu vou ter que fazer muita coisa para me transformar, eu vou ter que fazer muita coisa, e a gente se esquece que a transformação, ela começa com um pequeno hábito, um hábito. A gente fala assim, ó, o hábito de ler, você ser uma pessoa culta, e quando você começa a ler, lá na frente vai tornar você uma pessoa mais inteligente, mais apta para falar, uma pessoa que vai falar com sabedoria, uma pessoa que vai ter entendimento de vários tipos de conteúdo. Então, olha só, um hábito transforma você em uma pessoa extraordinária lá na frente. É que nem isso aqui, ó. O hábito da gente se reunir, da gente interagir, isso vai fazer com que a gente perca vergonha, perca o medo, aprenda novos conteúdos, né? Não tenha vergonha de falar na frente de outras pessoas. Então, pequenos hábitos vai fazer com que a gente se torne grandes demais, muito grandes. E hoje, Cida e Annelise, não sei se vocês viram, eu coloquei até mais tarde, eu pensei que eu tinha mandado a mensagem de manhã, não mandei a mensagem, eu digo, meu Deus, eu não mandei a mensagem de bom dia. Aí eu digo, não, mas eu vou mandar agora de tarde mesmo, porque eu preparei, foi algo tão assim bacana, que é falando justamente sobre isso, que a transformação ela vem de pequenos hábitos. E quando você vai olhar no final, você se transformou numa linda borboleta. E quando você se transforma, aí, sabe o que acontece? Você começa a transbordar na vida de outras pessoas, né? A gente fala que a nossa transformação é a nossa cura. E, de fato, é mesmo. Né? Tem uma palavra que eu falo muito, que nós, mulheres, somos iguais em corpos diferentes. A minha história hoje foi um dia a história de uma mulher. A história de uma mulher, um dia vai ser a minha história. Então, quando uma mulher vive o que eu estou vivendo, ela pode me aconselhar com propriedade, ela pode me mostrar o caminho com clareza, ela pode me dizer, Kelly, isso deu certo para mim, pode dar certo para você também. E outra coisa, e quando eu ouço a luta dela e vejo que está sendo igual a minha,
e eu vejo que ela venceu, isso me dá esperança de continuar e dizer, não, se ela conseguir, eu também vou conseguir. Então, quando a gente fala que a nossa transformação, a nossa história, o nosso processo vai servir de cura para outras pessoas, é sobre isso. Né? Eu estava conversando com a Lidiane tem uma história linda. Depois, Cida, bota a Lidiane para falar. Ela tem uma história linda. E eu contando para ela esses dias, falei assim, Lidiane, eu convivi com a minha mãe há mais de 20 anos, dentro da mesma casa com a minha mãe, e eu não conhecia esse lado da minha mãe. E precisou eu estar longe. Hoje, com 40 e poucos anos, eu conheci uma história da minha mãe. E aí, minha mãe me falando, e eu disse assim, meu Deus, a mesma história que a Lidiane me contou. Aí, sabe o que aconteceu? Eu contei para minha mãe eu contei para minha mãe o que a Lidiane falou de resiliência. Então, a resiliência da Lidiane, eu passei para minha mãe. E minha mãe, eu pude ver minha mãe entendendo e compreendendo e perdoando. E eu falei assim, nossa, não é só a minha transformação que eu vou levar de exemplo, mas é a transformação da borboleta, é a transformação da cobra, da águia, da cigarra, da Lidiane, da Cida, da Annelise. Todas as transformações a gente pode colocar em um grande livro e isso vai servir de base para a nossa história, para que a gente possa curar outras mulheres. Fala um pouquinho, Lidiane. O que aconteceu na sua história que fez com que você se transformasse na mulher que você é hoje? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. O som ficou muito baixinho, eu recebi uma ligação, aí eu fiquei confusão com a câmera ligada, desligada e a ligação. Mas eu contei para a pastora Kelly só um pouquinho da minha história, porque a gente está fazendo uma história uma mentoria de reconstrução com ela, aí ela pediu para fazer um exercício, e esse exercício ela pediu para a gente falar sobre os princípios. E eu tive um princípio muito doloroso, muito triste, porque quando eu me entendi por gente, sou filha de mãe solteira, o pai, no caso, é casado, não tem nenhum registro dele no meu nome, e minha mãe tentou colocar o meu nome em outro homem, mas não deu certo, então eu só tenho registro de mãe. Mas a minha mãe, ela não nos criou, ela não aceitou que nós chamássemos ela de mãe. Eu e mais 2 irmãos, mas hoje, infelizmente, só tem eu. Os 2 já faleceram, morreram aí em Belo Horizonte assassinados, e só tem somente eu. E nós crescemos numa conduta muito triste. Ela era ex-prostituta, drogada, usava muita droga, ainda usa ainda. Usa drogas. E nessa nossa infância, nesse princípio, ela, infelizmente, nos ensinou a roubar, a tirar as coisas dos outros. Nós crescemos com esses hábitos. E, infelizmente, com essa situação, meus irmãos não teve força para sair da causa. Eles foram assassinados, cresceram, se tornaram homens. E, graças a Deus, quando o Senhor me escolheu, eu quis mudar minha história. Eu quis viver de outra forma. Eu não aceitei aquela situação, foi muito difícil, não foi fácil, mas eu falei, eu não aceito isso para mim, eu não quero isso para mim. E eu aprendi com tudo isso que ela passou para a gente, né? Que a gente tem que viver o oposto daquilo que é ruim para a gente.
E graças a Deus eu consegui, tenho conseguido, né? Cada dia a gente conquista um pouquinho. E a transformação, ela veio do nosso querer, do nosso desejo. E eu realmente não aceitei aquela situação. E graças a Deus, hoje eu sou uma outra mulher. E estou aí querendo aprender mais, né? Viver a transformação mesmo, ser curada para curar. Esse é meu desejo. E eu tenho certeza que eu vou conseguir também. E com tudo isso, né? Quando eu tinha meus 4 anos também, eu tenho uma queimadura no corpo de 3º grau. Passando um pouco, chegando na adolescência, eu achei que ninguém ia me querer, que eu não ia conseguir casar devido a essa queimadura que eu tenho. Os médicos falavam que eu não poderia ter filho, que essa queimadura não ia poder esticar a pele. E hoje eu sou mãe de 5 filhos, era para ser 6. Mas o Senhor quis uma para ele. Mas sou mãe de 5 filhos. Amanhã eu tenho uma filha que vai completar 26 anos. Eu fico, às vezes, sem entender assim, como que chegou. Mas eu sou muito grata a Deus. O que eu consigo passar de bem para os meus filhos, eu passo. Amanhã ela vai completar 26 anos. É uma menina muitíssimo abençoada por Deus. Ela pegou também a história e fez uma revolução. Quando ela é uma fala que eu deixei para ela quando era ela adolescente, por causa do pai dela, ela começou a se revoltar. Eu falei para ela: pega a sua revolta e constrói a sua vitória, porque eu não vou aceitar sofrer, devido à situação que você vê seu pai sofrendo. É eu que dedico, é eu que coloco tudo dentro de casa, é eu que educo, então eu não vou aceitar sofrer por causa de filho. Então pega a sua revolta e constrói a sua vitória. Foi o que ela fez. Hoje ela é casada, ela é advogada, ela fez o curso de Direito e nós não conseguimos pagar, mas ela dedicou o Enem e ela colocou ali um projeto no papel, aonde ela queria fazer a faculdade dela, e ela formou na Milton Campus, aí em Belo Horizonte, e hoje ela é uma advogada. Então, assim, são histórias assim que a gente é tudo resumido, porque se for contar detalhes, eu fico aqui falando, mas compensa muito. A transformação, ela vale a pena. Pegar nossas dores, pegar o nosso sofrimento e viver o oposto daquilo que a gente viu, aonde eu cresci. Mas graças a Deus nós conseguimos, né, se transformar quando a gente quer, quando está lá dentro do nosso coração. E eu quero mais e mais, com fé em Deus. É isso aí, né, Lidiane? O que eu acabei de falar é pegar o barro, né, o vasinho de barro que quebrou, juntar os caquinhos, transformar em uma nova peça e pôr, muitas vezes, numa exposição para ser visto por milhões de pessoas como uma grande obra de arte. Então, você fez isso. Você pegou sua dor, que era cacos, que doía, e você transformou isso em uma vida nova. Isso sim é nascer de novo. É o que a Bíblia diz. Para estar em Cristo, você tem que nascer de novo. E às vezes as pessoas fazem a confusão que tem que ir só lá na igreja e levantar a mão e aceitar Jesus e voltar quebrado para casa. Mas Deus não quer pedaços, pessoas pela metade na presença dele. Ele quer pessoas que foram transformadas pela dor, que passou pelo processo da cruz, que viu seu sangue sendo derramado para que ele tivesse uma nova vida, ele ressuscitasse em meio àquela dor. É o mesmo processo
que o próprio Cristo passou ali na cruz. Desceu ali, subiu no Calvário, derramou sangue e se levanta glorioso para salvar uma humanidade, porque ninguém que passa pelo sofrimento da dor, dentro do processo do crescimento, da transformação, se torna uma estrela de menor grandeza, se torna numa estrela de uma grandeza de um certo tamanho, que ela é vista por milhões de pessoas aí no firmamento. E eu sempre digo, quando eu olho para as estrelas no céu, eu vejo cada um de nós aqui na Terra sendo representado por essas estrelas, cada um com um brilho diferente. E tem umas que têm um brilho tão grande que parece que elas estão falando para a gente: olha para mim, como que eu cresci, como que eu estou iluminada. E assim é sua história. Como que você está iluminada de informação, de conhecimento, de alegria, e principalmente você conseguiu iluminar e fazer um corte, que dentro da psicanálise se chama castração. Fazer uma castração na sua filha, no momento certo, em que ela ia se perder. Você entrou ali sem conhecimento nenhum de faculdade e fez um corte ali e impediu sua filha de cair no abismo. Ó, parabéns. Obrigado. Feliz por você. Lidiane, primeiro, obrigada. Muito obrigada, né, por existir, por estar aqui, por sua fala, que fala, que história, que bênção. Realmente você é um testemunho, né? Eu, na enquete lá, falei que preciso fortalecer minha espiritualidade, já comecei, né, Lidiane? Começa aqui. Obrigada, minha transformação começou. Em outras partes já estava, mas agora começou aqui com a Lidiane. Então, já vou levar isso para o meu final de semana, para minha semana, Lidiane, esse nome. Então, você, para mim, passa a ser uma referência, viu? Não é pastora Kelly, não é pastora Marlene, nem pastora Cida, é a Lidiane, tá? Licença, viu, pastoras? Porque para mim é isso, é escutar um testemunho desse, uma mulher que foi vista como quem não engravidaria, engravidar, né? Eu tenho conhecimento bíblico e a gente sabe o que é isso. Isso é Deus, isso é milagre, isso é fé, isso é uma coisa que não tem, né? Eu, com a minha pequenez dentro né, do conhecimento, eu falo que só posso agradecer. Outra coisa, eu quero que você sinta aí nesse momento um abraço meu, porque a única coisa que eu queria agora era te abraçar. Não tenho nem o que dizer, só queria te dar um abraço, tão lindo que foi eu escutar você dizer isso tudo aí. E assim, acolher isso tudo que você trouxe, eu não tenho assim, não tenho nem o que dizer, porque eu acho que isso é tão grande, tão imenso, igual a Cida falou. Não tem faculdade, não tem estudo nenhum que traga a sabedoria que você transmitiu aí agora. É sabedoria, é um poder da sabedoria. Então, você é muito sábia. Não precisa de dizer mais nada. Sua transformação é incrível, extraordinária. Parabéns. Lembrando, né, que quando Deus escolhe, ninguém consegue esconder do cumprimento daquilo que ele escreveu para que sua pessoa pudesse realizar aqui na Terra. Então, saiba que você foi uma escolha de Deus e uma escolha que ele escolheu com muito cuidado. Ele permitiu tudo isso para que você crescesse, não para ficar só no seu mundinho, mas porque ele já sabia que hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, você precisava nos dar esse testemunho de vida e esse encorajamento. Então, por isso, ele permitiu que você e sua família passasse por uma história triste para transformar outras histórias em alegria.
Cida, igual a Lidiane, tem muitas outras mulheres também com histórias bonitas, né? Na verdade, eu estava aqui chorando litros, viu, Lidiane, ouvindo você. Algumas coisas que você falou, você não tinha me falado antes, não. E eu sei que se a gente der oportunidade novamente, eu sei que a Lidiane tem uma bagagem muito grande. Eu falei para ela que a gente tem que conhecer ela pessoalmente, né? E Sim. quero aproveitar que ela falou, eu quero convidar também vocês, tá, gente? Já mandei para a Cida falou, estou dentro. Nós vamos ter uma imersão que vai ser no dia 19 agora desse mês. Vai cair numa segunda-feira essa imersão. É um movimento, né, que eu estou fazendo pessoal meu, dentro da minha mentoria, que eu tenho uma mentoria falando sobre mulheres em reconstrução. Eu falo dessa mulher, né, exterior, né, que tem que se posicionar, mas durante a mentoria a gente reconstrói o interno primeiro. Nessa imersão, nós vamos ter 2 transformações ao vivo no palco. Eu convidei cabeleireira, maquiadora, vai também uma boutique, né, trazendo roupas, e nós vamos fazer 2 mudanças em 2 mulheres. Nós vamos falar lá de análise de coloração pessoal, nós vamos falar dos 7 estilos, nós vamos falar de biotipo de corpo e como vestir cada corpo e vestir cada estilo. Essa é a proposta do primeiro momento. Depois a gente vai parar para network e um lanche, e depois a gente vem com o segundo momento, que é uma imersão, trazendo a conexão do interno, que é a nossa identidade pessoal, alinhando com o nosso externo, que é a nossa identidade visual. Eu quero convidar todas vocês para estar lá nessa imersão, e desde já eu já quero convidar para o segundo, né? Porque essa é a primeira, mas eu já estou pensando aqui, eu estava ouvindo a Annelise, ouvi a Annelise lá no Instagram, e chamei a Cida, e eu já fiquei pensando, falei hoje para a Cida, Cida, eu quero falar com você, porque eu já estou pensando já na segunda imersão, e aí na segunda imersão eu quero a Annelise, quero a Cida, tudo fazendo comigo essa imersão, palestrando nos assuntos que vocês falam, que eu acho que vai ser muito gostoso. Que eu sou assim, gente, eu nem comecei um plano, já estou no segundo plano já. Mas, assim, todas vocês estão convidadas. E, Lidiane, muito obrigada por você existir no nosso Instituto A Mulher por Outra. Gente, não sei se vocês sabem, ela não falou, mas a Lidiane ela é de São Paulo. Olha só. E eu falo assim, Deus, como Deus une. Parece que a Lidiane mora aqui, minha vizinha do meu lado. Porque, né, Cida sabe, a Lidiane está na oração de meia-noite. A Lidiane, toda live, toda brecha que a gente tem aqui no Zoom, a Lidiane está, minha gente. Que lindo. E assim, quando eu ver essa mulher... Eu achei que ela era daqui. Não, meu amor, é de São Paulo. Eu já disse a ela que ela tem que estar... eu disse a ela, dê seus pulos, dia 19, vem para cá, porque eu vou te apertar tanto, vou te abraçar tanto. Né? Vamos E é trazer gostoso ela. a gente saber que essa tela aqui, ó, o quanto essa tela nos une, né? Então, que possamos estar aqui mais vezes, né? Que possamos convidar outras pessoas também para vir, porque olha só, se essa sala tivesse cheia, tenho certeza que, como a Annelise falou, outras mulheres iriam passar o sábado e o domingo diferente, depois de ter ouvido o testemunho da Lidiane, né? E como a Annelise falou, e falou bem falado, viu, Annelise? Falou pastora, falou psicóloga, falou psicanalista, mas a palavra que vai ficar marcada no nosso coração para sábado e domingo vai ser esse testemunho lindo mesmo. Mas vamos ouvir a Cida e a Annelise fazer um resumo final, né? Cada uma 5 minutinhos para a gente encerrar aqui a nossa noite.
É com vocês, minhas lindas. Fala, Nelise. Tá certo. Eu agradecer por esse momento, né, e estimular, né, a gente desafiar para nós conseguirmos trazer mais alguém nas próximas sextas-feiras, diante deste momento que aconteceu aqui hoje, porque eu acho que é transformador mesmo. É um desafio, porque né, é um horário, às vezes a gente tem mesmo. Para mim é um corre-corre aqui, mas eu falei, não, é compromisso, agora tem que vir, vamos lá. E olha que delícia, né? É importante, é transformador, é transformação. Então, tentar trazer mais alguém mesmo, né? E a pessoa mostrar o valor que isso tem, né? Não tem preço, isso aqui né, é imensurável que a gente vive aqui nesse pouco tempo. Então, assim, a pessoa entra, experimenta, se não gostar, sai, aí vai ficar. Né? Mais ou menos assim. E falar para vocês, né, mulheres que estão aqui, que aqui somos todas iguais, né? A cada momento, a cada encontro, a gente sabe disso, que somos aqui todas iguais. A gente vem aqui num setor conduzindo, mas o espaço é isso que eu acredito, né? Que é para todas nós. A gente conduz porque existe uma organização, mas somos aqui é como se fosse um terreno fértil, e todas vão aqui trazendo, né? Fertilizando, cuidando, traz a água, traz o adubo, e aí a gente vai florescendo juntas. E é isso que é o mais bonito, o mais importante nesses encontros. Foi o presencial e esse aqui online, todos que vão vir, que é o que eu acho que eu percebi desde que eu acompanho o grupo e eu compartilho, né? Por isso que eu estou falando aqui, é a minha forma de falar, mas é o que eu já percebo que acontece. Então, só estou traduzindo. Muito obrigada. E é isso, bom final de semana para vocês. Cida, pode ficar à vontade. Meninas, muito obrigada, né, a todas vocês. Eu sei que esse grupo, vocês podem não saber, mas esse grupo aqui, eu tenho plena certeza, porque o Senhor um dia me mostrou. Esse grupo, todas que entram nesse grupo, que estão aqui dentro, estão vestidas de noivas. E foi assim que Deus me mostrou esse grupo. Todas vestidas de noiva, e esse grupo de noivas me convidou para caminhar com vocês. E me deu os vestidos. Os vestidos são cada um mais lindo que o outro. Cada um tem o seu vestido lindo. Então, eu sou muito grata a Deus por ter sido escolhida por Ele para fazer parte desse grupo de noivas que estavam indo para um lugar que eu não sabia, e elas me levou com elas. Eu sei que é uma multidão muito grande, ainda vai vir muitas para caminhar conosco. Eu tenho muito privilégio assim de ter recebido naquele dia 3 vestidos, não sei por quê, elas só tinham uma e me deram 3 vestidos para então eu tenho mais 2 vestidos sobrando que eu ganhei para caminhar com essas mulheres. E eu entrei. Então, eu sinto que é um projeto grande de Deus. E eu sou muito grata a Deus por ter sido escolhida para fazer parte desse trabalho. E sei que ninguém está aqui por acaso. Em algum momento, Deus está extraindo de cada uma de vocês, seja daquelas que não falam nada, mas daquelas que falam, que colaboram, daquelas que só têm o nome escrito ali, Deus está entregando e também extraindo coisas dessas mulheres, porque quando elas não falam nada, mas elas vê ali alguma coisa que é de interesse e que é edificante, elas transformam isso dentro da casa delas, elas levam isso, elas tiram do grupo em silêncio e levam para dentro do lar, do trabalho, de onde elas estão. Então, quer dizer, elas estão também colaborando com esse trabalho. Então, para cada noiva linda dessas que o Senhor colocou dentro desse grupo, meu muito obrigada. Muito obrigada, Kelly, por estar no comando aí dessas noivas, que me deu aí os 3 vestidos, eu guardei, eu estou usando um e os outros 2 estão guardados. Agora,
Se precisar, eu tenho mais 2 vestidos para me usar. Então, e aí, muito obrigada, que vocês guardem o vestidinho de vocês, não deixem sujar, porque a caminhada é longa e nós vamos caminhar muito. Então, não suje os vestidos, viu, gente? Guarda igual a roupa do povo do deserto. Desvia da lama, mas vai embora com o seu vestidinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, viu, Kelly? Que Jesus abençoe todas vocês. Beijo, gente. Tirei foto, Beijo. vou postar lá no grupo, viu? Peguei vocês no Fraga. Ah.